Ricardo, só avisando que 11h20 eu tenho um compromisso, mas a Mariela vai continuar aqui, tá? Se até lá a gente não resolver. Perfeito, Carlos, obrigado. Gente, eu sou péssimo dessa contagem de pessoas participantes. Então, eu não sei quantos tinham antes na primeira reunião, agora a gente está com 13. Não sei se está faltando mais alguém entrar. Tinha 16. Tá. Esperar mais um minutinho. Depois tinha 15, porque o Cássio já não estava. Mas eu não sei se ele caiu ou se ele saiu. Tá. Bom, melhor a gente começar, né? O Vogel. Ale, você que vai mostrar a tabela, vai ser o Vogel. Oi, Cláudia, pode falar. Não, só uma coisa assim, para a gente assim, dinamizar a reunião também, por exemplo, pelo aquele gráfico, ficou bem claro que teve o que foi uníssono, né, Secretaria do Clima e GT, fechou, né, que a gente já bateu o martelo se sim ou não, e tem aquelas que a Seclimas fez as suas considerações e aprovou ou não. Eu fico meio, eu não entendi direito o porquê disso, né? Por que essas poucas propostas, de alguma forma, só a Seclimas se manifestou? Então, eu acho que essa seria caso da gente focar nelas, porque o restante, no meu ponto de vista, já foi votado democraticamente por todos. Tanto Seclimas e GT fecharam num parecer. E algumas ficou assim, Seclimas, eu vi assim, eu vou até citar, aquela da SEAB. Aquela lá, eu acho complicadésima. Eu, enquanto Cláudia Assuma, discordo do parecer que aprovou a proposta e não entendi por que ela não entrou no bojo, entendeu? Porque você concordar com uma ocupação numa APP, para mim, é inadmissível. E foi aprovado. Então, isso daí, para mim, é um caso... Por que a gente não passou isso para o GT? A gente vai dar uma explicada geral sobre isso e entrar aí no detalhe de cada questão. Então, a gente se baseou pelo que está na portaria, né? Principalmente no artigo 5º da portaria, que fala de, passado o período de avaliação das propostas, a Secretaria emitirá parecer apresentando a avaliação técnica das propostas, opinando pela sua aprovação ou rejeição, com justificativas técnicas pertinentes para cada caso. As propostas de alteração poderão ser negadas se apresentarem insuficiência de embasamento técnico, serem incompatíveis com o zoneamento, acho que tudo isso foi levado em consideração, e incompatível também com os objetivos de criação da UC, apresentarem riscos significativos para os recursos naturais e apresentarem discordância com a legislação. Parágrafo 2º. Os responsáveis pela proposta, cuja avaliação tiver sido negativa, será notificado e pode entrar com recurso em 15 dias. E os recursos serão avaliados pelo Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, sendo que uma decisão final deve ser emitida no prazo de 15 dias corridos do término do período de interposição de recursos, né? Então, o nosso entendimento é que, assim, a gente faz esse alinhamento com o GEAPA, mas existem questões que, em algum momento, a gente, como órgão gestor, como responsável institucional, legal, né, pela UC, a gente tem considerações que a gente nem sempre vai bater. E a gente tem tudo isso fundamentado, discutido. Eu acho que a gente pode entrar aí nessas exceções, então, para a gente não perder tempo com as 34 que foram totalmente aprovadas, a gente discute essa questão das exceções. Então, porque eu acho que o Conselho, eu acho que ele vai eu acredito, isso a gente vai colocar o Pleno, mas a gente vai ter que se isentar de fazer parte dessa aprovação pela Seclimas de assuntos que, do meu ponto de vista, não só vão trazer prejuízo para o meio ambiente, como
vão ter problemas de vidas, né? De correr risco de perdas de vidas. Então, eu achei muito delicado, né? Essa aprovação. Então, eu no momento adequado, eu vou fazer essa manifestação. A gente vai tentar aqui convencer vocês de que a gente não foi irresponsável nesse item especificamente da habitação, né? Se é isso que você está falando. Não é isso, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus, né? Antes que alguém entre com alguma ação contra injúria e difamação contra a minha pessoa... Imagina. Mas a Seclimas anda um pouco... Assim, a gente está com um certo pé atrás com essas atitudes. Mas, assim, eu acho muito, muito arriscado você ter ocupações em áreas, principalmente de inundações, tá? Então, a gente também. Vamos entrar em cada item, então. Antes de entrar em cada item, Daniel e Vogel querem falar? O Daniel estava antes? Quem que... Não sei, pode falar, Vogel. Não, eu ia falar da Aletheia. A gente vai conversar, né, de como foi a ideia dos blocos e quais são, não precisa nem passar no detalhe, né? E aí dessas outras duas propostas, aí sim a gente fazer esse olhar, né? As duas que foram da Seclimas, como você falou, né, Ricardo? A proposta final, ela foi discutida no GT ali, mas depois teve o parecer da equipe técnica e da Secretaria do Clima. E aí nessas aí, que teve uma discussão pós-GT ainda, aí sim a gente aprofundar, né? Mas acho que era isso que estava em mente, só para... Isso. Eu só queria fazer um comentário sobre aqueles gráficos que vocês apresentaram no início da reunião, né, que fala sobre as concordâncias, as propostas aprovadas, e na verdade, não é que as propostas foram aprovadas, né, elas foram... as propostas, elas acabaram funcionando mais como uma provocação que deu origem a uma proposta em comum acordo entre o GT e os proponentes, né? Às vezes tinha mais de uma proposta com a mesma temática, e aí na discussão do GT, junto com a proposição feita pelas Seclimas, em resposta à própria provocação inicial, né, dos protocolantes, aí surge uma proposta nova, que nos casos é bem diferente da proposta original protocolada pelos pleiteantes, né? Perfeito, isso acho que é importante a gente destacar no dia da apresentação, inclusive. Ricardo, como eu escrevi esse termo, eu já até anotei que eu estava anotando outros itens, mas aí usar essa distinção aí que eu falei em aprovadas, né, depois de muita discussão, depois de muito, né, ajuste, foi aprovada pelo GT e pela Seclimas, né, foi nesse intuito, mas dá esse entendimento também que entrou a proposta e aprovou, não foi uma proposta construída, né, entre Seclimas e GT, talvez mudar esse item, né, e a negada também, né, tem uma questão, às vezes foi negada pelos dois, mas tem alguns casos que era questão de legislação. Teve outros, não foi nenhuma negativa, falar não, foi uma análise técnica, né? Às vezes foi negada também porque nem dava para ser feito. Então, os dois itens ali, apesar de estar escrito, ter uma explicação. Aprovadas aqui, depois a gente pensa no outro termo para pôr na apresentação, se a gente for usar essa apresentação para ficar mais claro o que a gente quis dizer. Perfeito. Eu só fazer essa ressalva, né? Explicar esse processo. Uma dúvida adicional em relação a isso, né? Que eu falei isso para fazer essa pergunta, porque assim, teve propostas que foram construídas pelo GT e foram, nesse protocolo 100 que nós recebemos, elas foram vetadas pela Seclimas. E aí, como é que fica essa devolutiva e essa interposição de recurso, né? Porque aí é uma proposta feita por um coletivo do GT. Não sei se isso ficou bem resolvido e bem previsto
tanto no cronograma quanto no fluxo proposto, né, desse processo de alteração. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que a lei que acho que participou mais no dia a dia disso, né? Mas assim, pelo que eu entendi, o que foi negado ou foi alterado pela Seclimas foi depois comunicado para o proponente, né? E o proponente entraria com recurso. Então teve várias ações que foram negadas mesmo após conversado com o GT. E aí essa negação foi para o proponente da ação, que tinha 15 dias para entrar com recurso. Nem todos os recursos negados, nem todas as propostas negadas teve recurso, teve só 2 recursos, né? E aí, só tiveram dois proponentes que entraram com recurso. E aí a Seclimas julgou os recursos, ou acolheu parcialmente, ou negou, e foi embora de acordo com o disposto no artigo 5º da portaria. Não sei se a lei quer complementar alguma coisa, eu acho que é bom a gente já abrir o documento também para a gente discutir no concreto, né? Não, era isso mesmo, não tem nada a acrescentar. Quem vai abrir o documento? Eu tô abrindo aqui. Tá. Vocês estão vendo? Sim. Então, né? Então, para vocês, com garantia de que vocês tenham pelo menos 15 dias, imagino eu, né? Para analisar e já ir com o voto pronto, né? Ou a solicitação para tirar de um bloco, eventualmente, mas a ideia é, então, a gente passa primeiro essas propostas que foram aprovadas junto ao GT e que não teve nenhuma alteração, né? Então, acho que eu não vou ler todas as propostas, né? A gente passa assim um pouco por cima, se tiver alguma dúvida a gente vai parando, né? Então teve aquele enquadramento da atividade do clube do tiro, que ela ficou sozinha, e aqui do lado eu coloquei umas colunas, né, de favoráveis, contrários e abstenções para a gente registrar o número, né, durante a reunião. Então aqui tem um número identificador do tema, um número identificador do bloco, né? Então, o segundo já tem um bloco, que é de permissão de construção de terceiro pavimento em área urbana, e do terceiro pavimento e uso do subsolo e limitação de edificação de altura na área rural, né? Então, a gente uniu esses dois. O terceiro bloco é de redução no adensamento mínimo por hectare. O quarto, quanto à obrigatoriedade de compensação ambiental se dar no mesmo zoneamento, e aí a gente juntou nesse mesmo bloco, acho que aqui ficou errada a numeração do bloco, né? Porque a gente vai juntar no mesmo bloco a compensação ambiental, no mesmo zoneamento, manutenção da densidade arbórea do imóvel na compensação ambiental, a exclusão da existência da compensação para a supressão de exóticas invasoras, enfim, tudo isso no mesmo bloco, né? Aí um outro bloco seria alteração das categorias de porte para eventos, né? Esse, na verdade, é o único que não tem nem sentido votar separado, né? Embora a votação tenha sido separada, mas uma vez que você muda o porte do pequeno, automaticamente você tem que mexer no médio e no grande, né? Então, essa questão de porte para evento, para facilitar também a identificação dos blocos, eu pintei, né? Então, fui mesclando aí, tá listrado, né? Tá em cinza é um bloco, aí passa, depois em branco começa outro bloco. E o porte mínimo do evento para taxação, ele também ficou nesse mesmo bloco de porte de evento. E depois vem a inclusão de diretrizes para análise de desmembramento, depois um outro quanto às barragens na zona rural, um regulamento para faixas de servidão de linha de transmissão. Esse eu juntei com o plano de gerenciamento de riscos para a área, da Maria Fumaça. Depois, com relação à silvicultura, né, então as diretrizes para a silvicultura, da renovação. Depois, juntei esses dois temas pensando que eles são parecidos em termos de serem comunicação, né? Então, comunicação de riscos epidemiológicos em eventos e comunicação na APA em relação a colocar placas
nas atividades admissíveis. O uso de veículos motorizados para produção rural ficou sozinho. Aí tem um blocão de estradas rurais, né, de manutenção de estradas rurais, que a gente teve algumas propostas sobre esse, né, aquela questão da pavimentação, de fazer parceria público-privada, em relação à retirada de empréstimo para manutenção em estradas particulares e públicas, né, práticas de conservação de estradas particulares e públicas e ampliação de estradas e faixas de rolamento. Aí uma outra temática seria quanto a cercas, né, ao arame farpado na APP e na divisa de propriedades rurais. E num outro bloco, talvez desse para juntar tudo, mas eu achei que dava para separar, o uso de cerca eletrificada na propriedade rural e de concertina, os pendículos, né, eu aprendi com o Cássio, em áreas próximas à vegetação. O outro bloco é de agrotóxico, e aí a gente agrupou o controle público para fatores epidemiológicos, né, um outro bloco de estrutura, né, então, de distribuição de energia, estação elevatória de esgoto, troncos coletores e emissários de esgoto, um outro de pesca amadora. Esse aqui eu vou fazer uma ressalva, que a gente fez só uma adequação na redação, porque a gente achou que ficou confuso. Então, a proposta... Porque estava assim, vai se seguir as normas federais e estaduais vigentes, né? Mas a gente achou que faltava colocar aqui a pesca comercial profissional, que era proibido nas horas. Ele já era, mas ele não estava muito claro. A gente só acrescentou esses itens, né? E falou que essa norma não se aplica a pesqueiro, né? Porque o pesqueiro ele vai ter um regramento próprio, só para não ficar confuso. Depois, se vocês quiserem falar sobre ela, a gente fala. Só terminar aqui o último bloco de movimentação de terra. E aí, a gente entra nessas propostas alteradas após análise pela equipe técnica. Vocês querem que eu faça uma pausa antes de continuar para o próximo bloco? Só para lembrar, essas 34 propostas, né, que foram agrupadas em 20, são aquelas que teve a convergência entre o GT e o órgão gestor. Então, que a gente, né, agrupou por similaridade, mas que a gente entende por ser o mesmo texto, a gente poderia agrupar e que a gente não vai ter perda de, né, nenhuma das partes em tentar aprovar isso daí. Tudo que teve divergência está separado, né, que é a partir do item 2, né, Ale? Isso, é isso. Se vocês querem que passe essa questão da pesca para o item de baixo, mas acho que não é necessário, porque foi só um ajuste para ficar mais claro. Mas se vocês acharem que tem que passar para o de baixo, a gente passa. Sim, agora... o de baixo seria a proposta alterada após análise pela equipe técnica. Como você está falando que você fez um ajuste, mas é um ajuste mais de redação, aí tem que ver se ele vai ficar no item 1 ou no item 2, né? Tipo, consensuado entre as partes, ou vai ficar no item 2 alterado após análise. No teu julgamento, Ale, não mudou conteúdo, só deixou mais claro do que a gente está tratando. Isso. Bom, então vou para esse segundo item de propostas alteradas após análise pela equipe técnica. Então, uma questão era desvincular a temática, né, da questão era desvincular a proteção dos fragmentos da APA, do tombamento do CONDEPAC, para evitar conflitos de gestão, né? Então, eu não sei, para essas propostas a ideia é ler tudo, né? Boa pergunta, eu acho que sim, né? Porque acho que é esse o ponto que está pegando, né? Então tá bom. Texto originário, supressão, fragmentação, corte, bosqueamento ou degradação de qualquer maciço de vegetação nativa em qualquer estágio de regeneração, de acordo com a resolução CONDEPAC sobre o tombamento dos fragmentos florestais dentro da água.
Daí a proposta do GT era supressão, fragmentação, corte, buscamento ou degradação de qualquer maciço de vegetação nativa em qualquer estágio de regeneração mapeados no plano de manejo, com exceção de manutenção e ou implantação de aceiro na borda do fragmento, bem como o manejo de lianas, proibido em toda a APA. E aí, a equipe técnica entendeu que a inclusão desse trecho que cria exceção à construção de aceiros, a proibição da supressão de vegetação de fragmentos, ele gera uma insegurança para a nossa gestão da unidade de conservação, uma vez que esses aceiros eles devem ser realizados na borda dos fragmentos, não no interior deles. Então, ficava dúbia a interpretação. Assim, retira-se esse trecho da proposta do GT, mas a gente inclui uma normativa que traz como incentivo a criação de aceiros, de forma que esses, contanto que criados, né, na borda dos fragmentos, não seja entendido em eventual processo de apuração de irregularidades, que foi uma preocupação manifestada, né, pelo grupo, como uma atividade prejudicial ou passível de punição. Então, ainda o manejo de lianas, ele não se caracteriza como supressão da vegetação, que, né, eventualmente necessitaria de um licenciamento ambiental. Daí a proposta final ficou supressão, fragmentação, corte, bosqueamento ou degradação de qualquer maciço de vegetação nativa em qualquer estágio de regeneração mapeados no plano de manejo, proibida, e aí a gente inclui o item aceiro em área de servidão, propriedades agrícolas e na borda dos fragmentos, incentivado. Uma outra questão era quanto a um outro ponto, quanto à tolerância de atividades instaladas previamente. Então, o texto original ele era mais enxuto, né? Serão admitidos os tolerados na APA de Campinas, compreendendo os que, embora a norma do plano de manejo proíba, são legalmente existentes ou os usos estabelecidos há mais de um ano, acompanhada de todas as aprovações, licenças ou alvará exigidos pela legislação, obrigações legais relativas ao empreendimento, aceitando-se sua permanência desde que não haja aumento de áreas edificadas, aumento da produção além do já autorizado pelo órgão competente, aumento do fator de poluição ou comprometimento dos recursos naturais da unidade de conservação. Aí a proposta do GT foi: serão admitidos usos tolerados na APA de Campinas, compreendendo os que, embora a norma do plano de manejo proíba, se encontram instalados no território da APA de Campinas anteriormente à aprovação do plano de manejo. Para esses casos, a tolerância será dada apenas para aqueles que possuem Tá cortando em ela. Tá? Ai, desculpa. Cortou. Voltou agora? Precisa repetir ou vocês conseguem ler? Tá dando para ler. Tá, então tá bom. Também poderão ser enquadrados como tolerados aqueles que estejam em situação irregular, mas que busquem sua regularização em um prazo de 3 anos da data de publicação da portaria de revisão do plano de manejo. Para as atividades toleradas, não é admitido o aumento das áreas edificadas, aumento da produção. Olha, tá cortando um pouco, mas dá um pouco de zoom só no texto. Autorizado pelo órgão competente, autorização. Acho que deu, né? Cortou tudo, Ale. Esse final da motivação a gente não ouviu. Não, eu não falei. Eu não falei nada, eu só terminei a proposta do... Ô, Alês, vou pedir Desde o meio da proposta. Vou pedir para você sair e entrar de novo, porque está cortando muito o teu áudio. Sai da sala e eu te autorizo para entrar. Mas pelo que eu entendi, a diferença é só o que está negritado ou é mais alguma coisa? E agora eu estava dando zoom. Ela saiu e levou o quadro junto. Porque quem tá divulgando, né? Não, mas realmente, essa proposta, ela é meia complexa, né? Mas tá bem explicadinho aí o texto pode ser que ele não, se ele não vier junto com a justificativa, realmente, se a pessoa ler só a proposta, ela fica meia perdida, mas a justificativa tá bem boa. Ale, tá travada de novo?
Será que o Hélio ou a Su conseguem dar continuidade nessa parte? Voltei, vamos ver se melhora. Não? Pode falar, Lê, fala um pouco mais. Testando. Tá, voltou. Acho que tá legal. Acho que tá legal. Tá bom, mudei de lugar aqui também. Eu tô com a câmera desligada, né? Sim. Então tá bom. Daniel quer falar sobre essa proposta, Daniel? Acho que eu tinha esquecido a mão levantada. Eu achei também, por isso que eu não tinha falado nada. Então, a proposta final, na verdade, a gente só mudou uma coisinha, que era também poderiam ser enquadrados como tolerados os empreendimentos situados no perímetro urbano. Foi só essa inclusão. Aí a motivação, né? A equipe técnica entende que a flexibilização para a tolerância de atividades urbanas que o plano de manejo entende como proibidas deve ser aplicada apenas para o perímetro urbano. As atividades entendidas como proibidas no perímetro rural são aquelas que podem causar prejuízos ambientais significativos, não sendo condizente com a admissão da tolerância dessas, ainda que busquem sua regularização, excetuando-se os casos em que havia todas as licenças já emitidas. Ressalta-se que as atividades rurais, que são enquadradas como admissíveis e para as quais não havia previsão de licença ou alvará, fica dispensada a apresentação dessa documentação em eventual necessidade de regularização. Isso porque a gente começou a analisar, a ver porque na reunião, eu lembro que até que me perguntaram assim, a garrafaria Detona entra como tolerada? A gente entendeu que não, mas depois a gente leu de novo e entendeu que sim, ela poderia se regularizar lá. Então a gente achou que ficou pensando que se haveria alguma atividade na área rural que necessitaria de uma tolerância, assim, que não é uma atividade rural de fato, então a gente não enxergou nenhuma situação, por isso que a gente acrescentou esse termo aí do perímetro urbano. E aí, foram só essas duas, então, foram duas, né, que a gente fez essa pequena alteração após o GT, e aí depois veio a alteração que foi por conta do recurso, né? Então, tiveram 2 recursos, um foi da APAVIVA, mas a gente, né, entendeu a preocupação, mas não era, o plano de manejo não é o local para o que a proponente estava pedindo. E a outra questão era da SEAB, né, que eu acho que é esse o que causou mais temor. Então, a Cláudia já quer falar já ou quer que eu leia antes? Eu quero, não é dessa daí, é da APAVIVA mesmo. Ah, tá bom. Eu também sou da APAVIVA, né? Então, como a Ângela não faz parte do GT, eu vou passar, assim, o que ela me pediu. Ela recebeu, sim, ela entrou com recurso, né? E pelo recurso também foi não. Da forma legal, legislativa de uma APA, eu até entendo o que vocês colocaram como justificativa para não aceitar. Mas eu lembro que lá no começo, quando a gente estava fazendo o plano de manejo, foi colocado, eu pelo menos eu lembro que eu ter colocado essa questão de por que uma área de proteção ambiental não tenha uma zona de transição, né? Não é esse nome que chama, é como se fosse uma envoltória, né? Conectividade, né? Zona de amortecimento. Isso, uma zona de amortecimento. Aí foi explicado que pela lei do... Isso, obrigada, Karina. Que o SNUC é uma unidade de conservação de uso sustentável, papapá, e que não tem. Aí a gente ficou naquela, não tem, não pode, mas não pode ter, né? Aí foi dito não e ponto final. Então, não houve, na época, muita discussão sobre isso, então ficou que não e não. Só que, o que a gente está assistindo, né, isso aqui a gente não vai tocar muito nesse assunto, porque não cabe à APA, mas o resto do município escancarou-se para a expansão urbana.
esse PL que foi aprovado, é isso que acontece, que vai na contramão de qualquer coisa que deveria acontecer no município, mas Campinas foi por essa linha. Então, a nossa grande preocupação é a margem direita, né, ou esquerda, não, é a margem esquerda do rio Atibaia, que, de alguma forma, vai ficar escancaradamente suscetível a ocupações urbanas, né, com empreendimentos imobiliários ou permeabilidade do solo, ficando restrito à APP do rio Atibaia. E isso nos causa muita preocupação, porque a gente não tem como desconectar a APA do resto. Então, essa foi a preocupação da APA Viva, né, de colocar isso. Legalmente, a gente sabe que não tem, e aí foi colocado para a gente ir para o plano diretor. O plano diretor é só daqui a quantos anos, né? E quando acontecer a revisão do plano diretor, eu tenho quase que certeza que toda essa área vai estar ocupada, né? Porque é uma área que vai ser fácil de ser vendido para os empreendimentos. Então, é isso, né? Eu quero deixar claro que a nossa preocupação é essa, a nossa visão é que a gente, de alguma forma, vai sim ter um problema ambiental que vai, de alguma forma, refletir na APA. Então, era isso, tá? Não, e assim, a gente concorda em gênero, número e grau com tudo isso que vocês disseram, assim, é a nossa preocupação também, a gente não gostaria que tivesse expansão urbana ali naquela região, a Macrozona 2, né, a antiga Macrozona 2, ela foi criada com o intuito de ser essa envoltória que protegesse a APA, mas infelizmente, porque assim, o SNUC não prevê a zona de amortecimento, né, ele fala exceto. Mas será que não poderia ter? O problema é que não, ele não dá esse embasamento legal. A gente, assim, com tudo que está escrito absolutamente claro no SNUC, a gente já tem problema, já tem dificuldade de nos impor e falar, não, isso é lei, o plano de manejo é lei, a APA é lei, a gente tem garantido essa conservação. Quando tudo está, assim, absolutamente explícito, a gente já tem dificuldade, imagina com uma interpretação forçada de uma coisa que pode ser entendida, assim, não tem. A categoria de APA, ela é quase como se fosse a zona de amortecimento de um parque, assim, né? A zona de amortecimento é um disciplinamento do território, então tem as normas, quase, a APA, ela tem essa característica muito similar, né, então realmente não se aplica. O que a gente fala é, o que a gente pode fazer, então, para proteger essa área? Vamos, talvez, partir para a criação de uma outra APA? Ou